Nós sofremos porque temos uma grande riqueza que os outros não exploram, contra a nossa vontade. E, aliás, basta ver como é que nós vivemos. Quando você vem em Cabinda, parece que não é Cabinda. Parece que não é um lugar onde sai a maior parte do tributo da gestão econômica de Angola. Não temos. Portanto, isto nós devemos ver primeiramente essa questão. Depois, é a questão que devemos abordar no sentido de procurar, se é caso dos angolanos, no sentido de procurar, porque nós sabemos que Angola alcançou a paz, mas a Cabinda não alcançou a paz. Por que nós temos tropas nas matas do Mayombe, em todos os campos de Cabinda, se nós estamos em paz? Por que as armas ainda continuam, as pessoas ainda continuam a morrer se nós temos a paz? Portanto, a questão é do angolano pensar que nós já temos paz com Angola. Isto é uma ilusão. Alberto Costa Júnior propõe uma autonomia. Até agora eu fico assim num vago. Que tipo de autonomia quer-se falar? Nós já vimos que também os acordos do Namibe falavam de uma certa autonomia. Onde é que está essa autonomia na vivência cotidiana hoje? E o Bento Bembe está onde? Hoje. Desculpa-me lá, mas vamos ser realistas. O Bento Bembe é uma infeudação do MPLA. Está infeudado do MPLA. Portanto, ele vive, come da mama do MPLA. Portanto, só pode defender esses interesses. E eu pensava que, por sabedoria, com aquilo que ele fez, devia estar mais calado e contemplar aquilo que ele assinou discretamente por seus interesses pessoais e não por interesse do bem comum dos Cabindas. Ele disse, para quem não está nas matas, não conhece melhor a UNITA. Porque a UNITA combateu ao lado da FLEC durante muitos anos. Mas, para mim, isto é uma condenação do próprio Bento Bembe. E aconteceu o que aconteceu nos territórios recuperados entre a FLEC e a UNITA. Houve uma confusão, trocas de tiro entre a UNITA e a FLEC. Depende. Eu não sei o que é que opôs a FLEC da UNITA. Mas se ele diz que a UNITA e a FLEC dele combateram juntamente, e o MPLA combateu contra quem? Então, como é que ele pode aliar-se com aquele que combatia contra ele e deixando aquele que estava ao seu favor? Aqui está simplesmente o diatribe do Bento Bembe. O Bento Bembe é um caso terminado. E o Fórum para Entendimento para o Diálogo também terminou. Por causa de quê? Por causa da ambição pessoal do Bento Bembe, que ludibriou os Cabindas. E eu penso que por questões de sabedoria, o senhor Bento Bembe devia estar calado. Mas é a FLEC. A FLEC é quem, finalmente? A FLEC é você, é eu e todos nós que vivemos que somos Cabindas. É chamada a FLEC. Aliás, é um ditado que diz todo Cabinda é FLEC. Então, FLEC somos nós. Agora, a diferença é esta. Os militares das FAC são diferentes da FLEC. Aqueles é um braço armado da FLEC. Mas a FLEC é todo o Cabinda que quer autonomia e independência, autodeterminação do seu país. Essa é FLEC, sim, senhor. Somos todos nós. Portanto, aquilo que ele quer propor é exatamente o caminho que o Dr. Jonas Malheiro Savimbi tinha traçado. O diálogo inclusivo para todos. E esse diálogo é nós esperamos. Apoiam esse diálogo? Tudo se resolve com diálogo. Nada se pode resolver. Já estão organizadas as igrejas? Não, aqui não se trata civil. Aqui não se trata de organização. Aqui se trata da vontade popular do povo de Cabinda. É isso que se quer ouvir. A igreja tem um papel ponderante nessa situação. De transmitir a mensagem aos fiéis concernente à autonomia. Bom, vamos... Quando nós Senhor padre. Está bem, quando nós falamos da igreja, é preciso compreender o que é que nós metemos por dentro do termo igreja. Igreja, para nós, sacerdotes, igreja é o santo povo de Deus, onde cada um tem o seu ministério, onde cada um exerce o seu serviço. Isso se chama igreja. A igreja não significa bispo, padres, ou diáconos, ou madres, não. A igreja é o santo povo de Deus, convocado por Deus, onde cada um ocupa o seu trabalho. Mas é uma mensagem que todas as igrejas, ou todo mundo recebeu. Há pessoas que não receberam essa mensagem de autonomia para a Cabinda. O senhor padre pode transmitir na sua igreja? Não. A igreja não é um lugar de transmissão de pensamentos políticos. A igreja é um lugar de transmissão da fé de Jesus Cristo. Agora, como o povo de Deus que está em Cabinda é o mesmo povo de Deus, é o mesmo povo de Deus que pede liberdade, nesse sentido, existem estruturas adequadas, políticas, que devem transmitir isto. E qual é a mensagem que deixa para a sociedade civil concernente essa autonomia que o engenheiro Alberto Costa Júnior deu? Bom, se for uma autonomia bem refletida, estruturada, depois transmitida via política, vontade política ao povo, para nós compreendermos
essa autonomia bem, quais são os benefícios, e para não cairmos novamente na tentação do Bento Bembe e do Eduardo Santos, então penso que esta questão é viável, vai trazer mais paz, vai trazer mais, bem-estar para os cabindas e tanto para aqueles que vivem em cabinda. Agora, se for uma outra astúcia política para tentar ludibriar ou conquistar um voto ou outro, isso não nos interessa para nada. Os cabindas que estão no MPLA vão apoiar essa proposta? O problema é este. Todos, salvo erro, todo cabinda que está no MPLA chama-se assimilado. Era como o tempo colonial. Angolanos que estavam lá dos portugueses. Mas quando a independência veio, os angolanos ficaram aqui, rejubilaram-se com a independência. Os portugueses foram. E exatamente a mesma coisa com os cabindas que estão no MPLA. São assimilados. E quando a independência cair, verás que todos os cabindas voltarão. Porque a maior parte dos cabindas estão no MPLA. Estão aí por questões de interesses pessoais, por questões de ventre, por questões de tentar resolver o seu problema. E não estão lá por convicção pessoal. Penso que é verdade isso. Bento Bembe exige o enquadramento de todos os ex-guerrilheiros da FLEC nas fileiras das Forças Armadas angolanas. Mas o Bento Bembe é um aventureiro, vamos lá. Como é que o Bento Bembe, antes de vir enquadrar-se como deputado do MPLA, não conseguiu resolver primeiramente essas cláusulas assinadas no Namibe? Então precipitou-se para resolver o seu problema. Ele teve medo de ser preso como Chibasa, então resolveu o seu problema. O Bento Bembe foi uma pessoa que tem o mérito de ter dito alguma coisa. Alguma coisa disse. Mas no factual, nada se fez. Portanto, o Bento Bembe, para mim, é um vendido, é um aventureiro que devia se calar uma vez por todas. Mas não foram os padres que tiraram o Bento Bembe da cadeia com uma assinatura de uma petição? Não sei. Não sei, porque... E muitos líderes... Eu não sei. Muitos líderes independentistas fizeram parte... Desculpa, eu não sei. Dessa petição? Que me provam a petição, vou ver, mas eu não sei, não tenho noção histórica da existência dessa petição. E muitos jovens que reclamam do Bento Bembe também fizeram parte dessa petição. Quando o Bento Bembe vem em Cabinda, eu estava em Cabinda. Nós recebemos... Com esses que trouxeram o Bento Bembe em Cabinda? Eu não sei quem trouxe, mas quando o Bento Bembe vem por quem? Por assinaturas de acordo na MIB, com o MPLA. 2 dos quais já morreram. Eu não sei, mas estou a falar do senhor Bento Bembe. O senhor Bento Bembe veio aqui e eu tive o privilégio de receber o senhor Bento Bembe no bispado naquele tempo, mas deu um passo e sonhamos muito com estas assinaturas de acordo na MIB. Mas não sabíamos o não dito do Bento Bembe. E o não dito do Bento Bembe é aquilo que vai realizar-se depois, quando aceitou ser deputado do MPLA. Como é que uma pessoa que vem defender um memorando de entendimento para um povo e depois ela mesma é cooptada para ser deputado do MPLA? Onde é que se vê isso? Portanto, eu digo ao senhor Bento Bembe, melhor se calar. Pronto. A visita de Jean-Claude Nsiti nas bases militares da FLEC. Bom, eu ouço isto, também leio nas redes sociais, mas, enfim, estamos no período da guerra das mídias, mas eu penso que estrategicamente não devia pronunciar-se dessa maneira. Devia surpreender e não pronunciar-se. Isso é dar o plano ao seu inimigo. E a estratégia militar não nos ensina isso. Portanto, eu não sei o que é que isto merece como um tratamento, mas não acredito que estando a vender tudo assim ao ar livre possa conseguir fazer alguma coisa. A mídia também é uma grande máquina de propaganda. Por isso disse, é a guerra das mídias, mas penso, honestamente, que no estado onde estamos agora, penso que devia haver um certo sigilo, um segredo. Mas pronto, é a opção deles, têm a liberdade de optarem por aí. Esta é a minha visão. E a minha visão não é a visão deles. Ele disse que não vão fazer mais, a FLEC não vai fazer mais guerra de guerrilha, agora guerra de recuperação de alguns municípios e aldeias. Vamos ver, vamos esperar e vamos observar. E a melhor forma? Toda luta para a libertação ceifa vidas. E isto não é segredo para ninguém. Até os países mais democratas do mundo, estamos a ver na Europa, a Rússia e o resto, estamos a ver o que está a acontecer. Agora, a questão é, qual a opção que as pessoas, os homens querem tomar para resolver os conflitos? É sendo bestial ou sendo ser humano aquele que senta para conversar?
Eu sou um discípulo de Mahatma Gandhi. É a paz, o diálogo e a não violência. Esta é a minha opção. Mas, infelizmente, existem pessoas que nem pela... Há anos que a FLEC tenta negociar. A FLEC está aberta. As organizações de movimentos independentistas em Cabinda estão abertas para negociar. A FLEC sempre esteve aberta para o diálogo. Sempre. Mas a hegemonia das Forças Armadas angolanas é que fazem isso. Aliás, o senhor João Lourenço mostrou a opinião nacional e internacional que sabe apagar o fogo que está na casa do vizinho, mas não consegue apagar o fogo que está em casa dele. Aí está o hiato. Campeão da paz. Campeão de paz à maneira dele. E não sei o que significa paz na cabeça do senhor João Lourenço. E como é que se deve atingir a paz? Se a paz é o calar das armas, desculpa, então o senhor Eu acho que está muito desalmado. O presidente João Lourenço está sendo mentido pelo CINSE. Porque CINSE está na qualidade de levar a FLEC e o MPLA a negociarem, da maneira que fez com Bento Bem. Não. Porque quem influencia a guerra em Cabinda é o órgão de defesa e segurança. Não, vamos deixar isso ao lado. A segurança do Estado não está acima do Estado. Esses são órgãos do Estado. Órgão de vigilância do Estado. E não podem estar acima do Estado. São eles, e, aliás, neste momento, estão no Maior a fazer patrulha paisanas. Desculpa. Eu só vou dar um exemplo, que não é verdade. Se o senhor João Lourenço aceitou ser presidente de todos os angolanos, sem exceção, e o senhor João Lourenço não sabe que a fome é uma realidade em Angola, também se isso? Não. O senhor está completamente alienado pela força militar. O senhor continua a ser o ministro da Defesa de Angola e não o presidente de Angola. Para o João Lourenço, a guerra em Cabinda é a melhor solução para a paz. Eliminar tudo e todos que estiverem à frente deles. Eu não sei se o senhor João Lourenço já pensou um dia que Cabinda é território diferente de Angola, no qual se deve negociar para vivermos todos em paz. Não sei. O problema do senhor João Lourenço é que ele sempre foi militarista. Por isso, eu digo, eles pensam que da mesma maneira que acabaram com Savimbi, aliás, quanto mais Savimbi foi matado, melhor asas Savimbi tem em Angola. Portanto, a guerra não é a solução de um problema. O diálogo, sim. Economia das vidas, economia das finanças e mais... Os Cabindas estão preparados para esse diálogo? Meu Deus. Mas desde quando é que os Cabindas não estão preparados para o diálogo? É que o MPLA é que não quer dialogar eficientemente. Para saber. Não há um interlocutor válido para dialogar a questão de meu Deus. Os angolanos eram quantos quando queriam independência com os portugueses? Quem era, afinal de contas, o interlocutor válido? Estava a FNLA, Oder Roberto, estava a UNITA, Jonas Malheiro Savimbi, estava o MPLA, Dr. Agostinho Neto. Quem era o interlocutor válido? E é nesse interlocutor válido que foram ludibriar os outros movimentos angolanos, quando buscaram os cubanos e russos. Portanto, aqui não se trata de uma questão de interlocutor válido, trata-se do pensamento, daquilo que é a nossa matriz cabindesa, que deve ser interrogada. Eu desafio que o governo angolano, na pessoa do senhor João Lourenço, tenta fazer um referendo para Cabinda, livre e transparente, para saber o que nós queremos. E vai aí haver um interlocutor válido, porque, finalmente, o soberano primeiro é o povo. E eu penso que a melhor maneira de resolver a questão de Cabinda é perguntar aos Cabindas, é conversar com os Cabindas, o que é que o povo quer. E eu volto a frisar aqui que é necessário um referendo. É a melhor maneira, mais pacífica, para evitar interlocutor válido e assado cozido. É um referendo. E aí, os Cabindas, nós vamos exprimir, vamos dizer a opinião nacional e internacional, o que é que nós queremos. Para mim basta. Agora, autonomia ou não, são propostas viáveis ou não viáveis, mas são propostas. O OCDE, quando se foi fundada, a Igreja Católica não fez parte? Bom, eu não sei se a Igreja Católica lá esteve ou não esteve, mas... Muitos dizem que há certos artigos que foram escritos no memorando de entendimento que foram os padres.
Bom, sim senhor, lembro-me que quando eu vim cá em 2005, 2006, quando eles chegaram, mas essa questão, aliás, é uma questão histórica muito profunda, porque quando foram fora inventar essa questão, penso que aí haviam padres indicados, estava o padre Raul, penso, estava o padre Congo, penso, que depois, posto aqui, aquilo não combinou bem, apareceu para a banda, depois não se entenderam, não sei bem a história, mas sei que houve alguma presença da Igreja Católica através dessas entidades que foram indicadas para o efeito. Agora, o que aconteceu não sei, porque não estive lá. Qual é o ponto de vista sobre o pronunciamento de Alberto da Costa Júnior sobre a autonomia de Pracabinda? Bom, todas estas possibilidades, são possibilidades, são metas, são propostas, são, percursos para encontrar uma solução para pacificar esta grande questão da guerra em cabina. E eu concordo com esta proposta, concordo absolutamente, que se faça disto. Aliás, já se falava no tempo do Eduardo dos Santos da autonomia em cabina. Muito tempo se falava de autonomia, mas só que penso que os líderes políticos da FLEC não concordavam com essa nomenclatura autonomia, mas queriam ouvir falar da independência total. Mas a autonomia da independência? Para mim, na minha modesta maneira de ver, caminho a seguir? É um caminho, é um passo. É um passo que não se pode desperdiçar. É um passo. Um passo. Assim se acorde X anos de autonomia, daqui para lá... Não é X anos de autonomia. Concede-se a autonomia a uma parte, a trâmites que podem levar até uma autodeterminação. Sim, senhor. A autonomia é uma coisa que eu agradeço, que pode pacificar o conflito em cabina, a guerra em cabina. Agora, nós não devemos pensar que a autonomia não vale para nada, que não é. É uma coisa importante ser autónomo. Autonomia, não sei agora, autonomia financeira, política, administrativa, mas eu penso que a autonomia já é um passo importante. Qual é a autonomia que o senhor padre acha para caminho? Política? Financeira? Bom, primeiramente, a política, a geopolítica atual, quem manda a política é o dinheiro, é a finança. Sem finança não se faz política. E nós, se tivéssemos a gestão dos nossos recursos humanos em cabina, já teríamos dado um passo muito importante. Agora, a política também é importante, porque é a gestão do bem comum por nós próprios. Mas tudo isto é negociável. É negociável. Mas eu penso que nestes momentos a política nos ensina que quem tem dinheiro tem a força política emanada. E houve muitas reações de muitos líderes. Não concordaram com essa autonomia. Bom, cada um tem o seu argumento. E eu respeito cada um, a visão de cada um. Estamos num mundo democrático, num mundo de liberdade de expressão e de pensamento, mas não basta dizer não concordo. Seria ideal dizermos não concordo e dar as razões do seu não concordar. Penso que é isto. Agora, dizer só não concordo sem argumentação, julgo que não tem sentido nenhum. Qual é o conselho que deixa para o povo de cabine, concernente à autonomia que Alberto da Costa Júnior, caso ganhe, quer dar para a cabine? Bom, o meu conselho para os nossos cabines é este. Vale mais um pássaro na mão do que dois a voarem. Esta é a minha profunda e desejável intenção para com Cabinda. Nós não experimentamos, quer dizer, a questão é esta. Nós pensamos que a independência nos dá tudo. Pode não ser assim. Pode ser que estejamos a nos enganar. A República Democrática do Congo anda independente há bastantes anos. A República do Congo-Brazzaville anda independente há bastantes anos. Nós também estamos independentes em Angola
há muitos anos. Será que estamos felizes? Será que estamos em paz? Será que estamos devidamente independentes? Portanto, é preciso nós pensarmos o que é que queremos pôr por detrás da independência. Mas há o Portugal, Madeira, Açores, são estados autónomos. Mas será que lá não vivem melhor? Os açorenses não estão melhor? A Madeira não está melhor com os que vivem em Portugal? É preciso termos uma certa aprendizagem política gradualmente para sabermos se lá conseguimos chegar. E eu penso, eu deixo este recado para os cabidas. Se for possível, a proposta do engenheiro Adalberto Costa Júnior, que eu agradeço muito bem, que seja bem-vindo para mim, porque se nós tivéssemos esta autonomia, penso que iríamos melhor ver as coisas como que são. E, aliás, uma questão que eu queria dizer. Nós temos tido alguns governadores da província de Cabinda. Será que fazem melhor o trabalho para o desenvolvimento da província de Cabinda do que os ditos bimbolungos que vêm dos outros campos? É preciso também pensarmos isso. Quais são os que têm dado um passo mais adiante no desenvolvimento de Cabinda? Seja eles todos em Pelar, mas temos também Cabindas, natos daqui. Então devemos pensar nisto. Para mim essa proposta deveria ser bem recebida por todos. Eu já vi vários países com africanos, com asfaltos bem feitos, mas o que eu entendo é que nós, em Angola, há má fé, há má governação. Por isso é que você vê aqui em Cabinda, onde tem intelectuais supostamente governantes do MPLA, que vão colar cimento com asfalto. Esta é a melhor mediocridade que se pode ver. E agora estamos a ver, com as chuvas, o que é que está a aparecer. Como é que se pode conceber um governo digno deste nome a colar asfalto com cimento? Isto é normal. Como é que se pode conceber? Vai a terraplanagem do Chiluango até mais ou menos aí no Bicheket, para quem vai no Dins. Foram, pronto, meter areia ou terra ou bugal, pavimentaram aquilo, custou dinheiro. O que é que faltava? Se de facto o projeto que a governadora nos prometeu, altamente dizendo que o dinheiro existe para implementar uma autoestrada que sai da rotunda do Cabo de Sangue até Alto Sunde. O que é que faltou então? Fazer-se uma coisa definitiva para gastar primeiramente um dinheiro, depois vai-se gastar mais e a estrada está agora em péssimas condições com a chuva. Não temos em Cabinda vias modernas adequadas. Mas a pergunta é que muitos querem saber, Padre Paulo. Por que a Montengil, uma empresa internacional, aceita fazer isso? Colocar brugal, massa brugal nas estradas? Pergunta ao diretor da Montengil. Não sou o diretor da Montengil, mas nós vemos simplesmente o trabalho. Vou dar um exemplo. Você vai na China, a China tem grandes e lindas estradas. Os mesmos chineses vêm em Angola, fazem um trabalho médiocre, péssimo. Agora, a questão é por quê? E eu perguntei a um responsável chinês uma vez, me diz assim, olha, você dar projeto assim, asfalto assim grande, aquele vai dar, outro também comer dinheiro, eu comer dinheiro, outro também comer dinheiro, fiscal também comer dinheiro, o governo também comer dinheiro, o dinheiro ficar assim um bocado. Portanto, eu fazer a estrada assim um bocado. Então, é isto. É a má governação, a falta de vontade política e todos querem ganhar sobre o negócio. Então, o homem vai fazer o quê? E como ele precisa de trabalhar, pronto, trabalha, ganha sua parte, pouco lhe importa. Estamos rodeados. Daqui a bocado teremos um cisma se nós não nos... É preciso mesmo, com urgência, que angolanos que estão em Cabinda compreendam uma verdade. Que é preciso uma mudança. E para que haja mudança radical, é preciso que se ponha na margem o Partido Gatuno
na margem, o partido mentiroso, que é o MPLA. Fazem promessas excessivamente graves. Mas, no fundo, o que nós recolhemos dessas promessas, zero. Se governa para o bem do povo, então aí haverá necessidade de termos estradas boas. Aliás, nós temos todo o material aqui, e uma parte do asfalto que nós temos aqui foi feito com material aqui interno nosso. Nós temos. Portanto, se houvesse a política de fazer o bem para o povo, teríamos melhores estradas, mas fazem o bem político para o seu partido, para mostrar que o partido fez isso. Por isso que temos, tudo o que temos é isso. Não há nada que se faz para o bem do povo. Estamos num mundo em que os gatunos mandam. Os gatunos são protegidos. Como é que se pode compreender que há tanta riqueza que quer ser explorada e aquilo para o benefício de indivíduos, e esses indivíduos são protegidos? Mas uma pessoa que tem fome vai roubar um pão e vai na cadeia. Onde é que estamos? Vamos falar de coisa. Da questão, como chama? Pambalagem, não sei como é que chama isto. Sim. Pambala ou pambalagem, não sei. Veja, até onde vai a nossa gatunice. Um Zé Ninguém, um pai, uma mãe, que tem problemas de sobrevivência para a sua família, pega 25 litros de gasóleo ou de gasolina, vai trocar com arroz, e vocês prendem os 25 litros. Onde é que depois vai os 25 litros? Depois, os 25 litros vão atravessar a fronteira. Para o benefício de quem? De certas pessoas que deviam mostrar o exemplo à sociedade. E nós sabemos isso. Forças Armadas estão para a defesa da integridade territorial. A ordem interna é reservada aos senhores da polícia. E aí também existe a polícia da ordem pública. É a eles simplesmente é reservado isto. Agora, não sei como estamos num país sem leis, sem fé, sem pernas, sem nada, temos leis que não funcionam. Por isso temos tribunais que só estão aí com patas ao ar. Porque as leis não funcionam aqui em Angola. Eu posso queixar-me, já me queixei várias vezes sobre um problema de contrato. Quando se trata de Padre Cobol, aquilo é encostar os processos. É aí onde estamos. E vimos bem que quando a UNITA apresentou o litígio eleitoral, o que é que aconteceu? Só em Angola é que isso acontece. Por isso, somos um país extraordinariamente pobre em tudo. Para todos os ouvintes, estamos aqui numa conexão entre a TV União e o Jornal Cabo Ascensão. O nosso convidado de hoje é o Padre Félix Cobol. Senhor Padre, o que é que nós esperamos durante os 100 dias da governadora Susana Abreu? Bom dia, senhores jornalistas, aos telespectadores da TV União, Jornal Cabo Ascensão. O que eu posso dizer, não sou um ganga, não sou mágico para antecipar e dar alguma nota aos 100 dias. Nós podemos dizer, alegar alguma coisa depois do pronunciamento deste discurso da governadora, que vai nos situar sobre os feitos dos 100 dias da sua governação. Aí teremos sim algo para dizer, felicitando, ou algo para criticar ou opinar. Isto sim, portanto, não, neste momento é prematuro demais dizer isto. Vamos esperar. Considerando também a visita da senhora governadora Susana Abreu em todas as obras, qual é o relatório que ele vem apresentar diante a população cabindesa concernente às visitas dos 100 dias dele? Óbvio que é sabido que ela é uma nova governadora da província de Cabinda. Óbvio que, como primeiro responsável da província, deve fiscalizar as diferentes obras de vento de trabalho. Portanto, as visitas da governadora entram no âmbito mesmo das suas atribuições. Agora, ela é que vai pronunciar-se para dizer se encontrou algo normal, anormal ou algo para aperfeiçoar. E nós vamos acompanhar isto. Portanto, também prematuro, não posso dar nada, porque ela visitou, nós não sabemos. Mas esperamos que
espero, eu ao menos pessoalmente espero que venha sobretudo falar sobre a questão da água, das águas. As águas têm sempre financiamento, mas depois no fundo do fundo nada transparece. Mal se falou, também mal se fez e mal também terminou. As estradas idem. E nós sabemos que a senhora ex-governadora Maracchiosa veio com vários discursos, com várias promessas, no sentido das águas, as estradas, a construção da autoestrada, da Túnel do Cabaçango até Alto Sunde, e que o dinheiro estava presente. Portanto, nós vamos esperar. Não nos disse relatório nenhum, suponhamos que a nova governadora é que vai implementar isso, sabendo que o dinheiro está lá. Pronto. Vem a época chuvosa. A província de Cabinda está preparada para concernente à época chuvosa, onde não temos valas de drenagem adequado, e que nós temos visto aqui são meramente ravinas onde passam água, mas não temos valas. De facto, nós temos grande esse problema porque, aliás, desde sempre falamos disso. Não temos uma cidade urbanizada. Cabinda é um quimbo. Infelizmente, vamos ser honestos. E o administrador, antigo administrador da cidade de Cabinda, passou há alguns meses atrás, já foi, nós batemos o plano estrutural de ajustamento da cidade de Cabinda, que não existe, só existe na cabeça e nos papéis que nos dizem já temos, mas não temos. Portanto, enquanto isso não for feito, as mesmas consequências do passado teremos que fazê-las novamente por incúria daqueles que vêm e vão, prometem e não fazem. E vamos esperar novamente com perdas de vida, tal como estamos a ver a situação. É louvável esta vala que está sendo construída ao lado do aeroporto, que vai passar por Chueca e o resto para o mar, mas infelizmente também não trabalha. As obras pararam, penso, por causa de falta de dinheiro. Deviam termos valas como aqueles, porque a Cabinda cresceu consideravelmente, mas a urbanização não acompanhou. Portanto, nós mesmos cavamos o nosso próprio destino da morte e de tudo que sofremos. E a culpa de quem nos governa é de deixar as coisas assim e ver só enterrar as pessoas quando morrem. O que é que nós esperamos da população da Rua de Mauete, onde tem uma ravina que sai da Rua de Mauete até a escola de Lombolombo? Para mim a pergunta não seria assim: o que é que nós esperamos para com a cidade de Cabinda? Porque, vede, a cidade de Cabinda está cercada de ravinas. Não é só aí. Quando você vai para o Xinga, está cheio de ravinas. Aqui mesmo, aqui, no Simulambu. Vai atrás, está aí uns bambus, está cheio de ravinas. Aí no X, cheio de ravinas. Mas isto foi o quê? Faltou a urbanização. E nós sempre apelamos na Rádio Eclésia, dirigentes para isso, mas prometem-nos, mas a promessa fica no papel e fica na cabeça das pessoas. Vê do grande fenômeno que nós temos aqui, que está também a dar dor de cabeça, os corpatas quase motorizados de mototáxis. Você chega aqui na cidade de Cabinda, já estamos como um país sem lei. Quantas motorizadas sem matrícula circulam aí? Quantas pessoas são habilitadas a serem transportadas na motorizada? Mas isso acontece no olho, no ouvido e na boca de quem governa. E nada se faz. Já pedimos várias vezes. Temos motoqueiros que andam assim desorganizados, que não sabem nada, e que são fontes de grandes desastres das pessoas. Desculpam lá, vieram muitos congoleses que fazem isto, mototáxi para viver. Sim, senhor. Mas no Congo não temos estradas como as nossas. Eles passam onde querem, como querem. E quando chegam aqui, pensam que tudo é mesmo assim. E isso passa diante de quem? De quem deve controlar. De vez em quando, os que empregam esses motoqueiros, que não têm informação, são responsáveis policiais.
Os que devem fiscalizar são eles. E o que é que esperamos disso? O antigo administrador diz que os mototáxis iam ficar na urbe, na periferia. Mas você não consegue conduzir aqui devidamente. Está de carro, é insulto à esquerda e direita, é passagem de esquerda. Você não pode fazer nada. Riscos de vida. Mas isto acontece onde? Num país onde se diz que existe lei, mas não tem. Não tem. Por isso, nós temos aqui vários motivos e várias causas que nos deixam assim. Veja no povo grande, as pessoas estão a apelar por causa de quê? Por causa da criminalidade. Aliás, em toda a cidade de Chihuahua. Mas o policial vai te acordar às 3 horas da madrugada na tua casa, quando ouviram que você vai ter uma reunião de... Como se chama esses jovens aí? Independentistas? Exatamente. De vez em quando não. Os ativistas estão de pé às 2 horas da madrugada porque viram, vamos fazer uma manifestação pacífica e concretamente admitida pela lei. Mas estão aí para quê? Para bater. Mas aquele bandido que circula noturnamente está sempre aí impune. Desculpa, mas de que pensar que é bandido ou enviado do policial, ou de que pensar que o policial tornou-se bandido? Porque não posso compreender que o policial não consegue atacar os bandidos. Eles têm muitas informações, mas se deixam, não conseguem, é porque também eles estão imbuídos nisso. Deixa-me dizer isso. Desculpe-me lá. Senhor Padre, constantemente a iluminação pública em Cabinda melhorou? Piorou. Vamos dizer as coisas como elas são. No mandato consulado do Marcos Nhonga, esta cidade estava iluminada com LEDs. Com LEDs. E mal foi exonerado, também exoneraram os LEDs. Desapareceram. E esta é a governação do MPLA, do João Lourenço. Cada um vem e inventa coisas para pegar alguma coisa e meter no seu bolso. É só isto. Mas não estamos para governar o povo, mas estamos para governar a si próprios. Em 2012, Cabinda estava organizada, havia semáforos na rua. E onde foram? É o que está a dizer. O Diouf, o nosso querido Diouf, um dos melhores, e vamos ser honestos, um dos melhores governantes da província da Cabinda, mal desaparece o Diouf, tudo o que é do Diouf foi. Mas é o mesmo partido que está a governar. Suponhamos que tem o mesmo programa de governação, mas notamos que vem um governador, faz as suas, logo sai, vem um outro, vem fazer as suas, logo é assim, cada um vem, tornaram Cabinda como o epicentro da busca e do enriquecimento de vários responsáveis políticos da MPLA. Aliás, os 10% do petróleo Cabinda anda onde? Basta isto, anda onde? Serve para quê e para quem? Não é para financiar a guerra em Cabinda? Não sei. Eu estou a dizer anda onde e para quem? Quem anda a usufruir sobre isso? São questões que devemos ver, compreender, analisar para entendermos qual é a intenção real do governo do MPLA em Cabinda e mais ainda do Sr. João Lourenço. Não tenhamos que estranhar. Agora, por causa da força da geopolítica e da abertura do espírito da oposição e sobretudo da UNITA, vemos que as coisas vão mudando. Aquilo que estava escondido secretamente, ao menos vai aparecendo acima. Quais são que estão visados nessa questão de roubo e de venda do tráfico de combustível? São os grandes. São os grandes. E são de quem? Do MPLA. Agora ouvi dizer que o comandante de notícias foi não exonerado, mas suspenso por questões relativamente ligadas
há multas. Isto não é governo, isso não é governar um país. Como é que um comandante provincial das polícias vai ser suspenso por questões não ligadas a ele? Por quê? Suponho num país bem organizado e como o nosso, quer dizer um país de lei, como é que um comandante provincial da polícia vai ficar com o dinheiro das multas? Paga-se a ele ou tem uma estrutura onde se pagam as multas? Essa estrutura, você pagou a multa, levou a senha, entregou e te entregam. Agora, aqui há uma salada russa que eu não entendo nada. E é assim que funciona Angola, governada pelo MPLA do senhor João Lourenço. É assim. É um país de corruptos, de gatunos, desviadores de dinheiros, e só são apanhados aqueles fracos. Mas quem devia ser primeiro apanhado é o próprio senhor João Lourenço. Quando um pai tem filhos, o pai é gatuno, os filhos são gatunos, imputa-se a culpa de quem? Ao filho? Não. Primeira fonte, o pai é a fonte. Então, quem devia estar assim, nas margens da justiça, e não sei também se ele já foi notificado pela justiça, é o senhor próprio João Lourenço, que devia estar nesta questão. Na condenação da doutora Maracchiosa, ela disse publicamente que o mercado que está localizado no bairro Jica passará como um hospital regional. De lá para cá... Foi o senhor João Lourenço que nos disse: vamos buscar na história, que depois de eleito vai fazer de Benguela uma Califórnia. Onde é que estamos? Pronto. Concernente a estrada número 100, a Maracchiosa disse que houve verbas alocadas para a província de Cabinda para tapete asfaltos, começaria na retorno de Cabaçano, Cacomba até Dinjo, o Cosal. Como é que ficou? Não. São palavras da senhora Maracchiosa. Logo quando chegou, os primeiros discursos dela, num discurso estava assim dito: construção de autoestrada começa na rotunda do Cabaçano até Alto Sundi. E a verba estava presente. Pronto. Eu acredito que a verba existe. Não estava. Porque se estivesse, a senhora Maracchiosa já estaria também em malhas com a justiça. E se não está, por isso que penso, com toda boa vontade, que essa verba está aí. Mas o que é que essas questões, ela esteve aqui tanto tempo, não começou, ao menos começar, para dar o pontapé, até hoje foi, nem se diz nada. Estamos em tempo chuvoso. Eu estou a vir do Belize. A estrada está mal. O meu carro está variado. Por causa daquelas choques todo momento, toda a estrada está variado. Quem paga por isto? Em países de lei, eu apresento uma administração que paga pelas avarias constatadas, são provocadas pela má estrada. E depois vamos pedir para pagarmos os impostos da circulação. Esta camada de gatunos que formam o ampelado do Sr. João Lourenço só vieram para estragar a população e todos. Por isso eu digo o seguinte: nós devemos, infelizmente temos, as nossas mães não foram nas escolas, os nossos pais não estudaram, até os jovens não querem estudar. Não temos a capacidade de pensar cidadão. Quais são os direitos de um cidadão num país? Quais são os deveres? Não temos isso. Nos trazem drogas, bebidas, mais bebidas, esfomeados para que não possamos ter capacidade de pensar. E veja como é que as maratonas vão se espalhando por todo o campo. Por isso, eu digo, é tempo e mais que tempo começarmos a pensar e refletirmos para sabermos quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Não há direitos sem deveres e não há deveres sem direitos. E eu acho, não acho, mas digo com consciência tranquila e boca cheia, que se os marxistas diziam que a religião é o ópio
para o povo, eu digo agora, o empelado João Lourenço é ópio, é veneno, é droga e devemos tirá-lo imediatamente para menos tentarmos sobreviver. Falou-se muito até na Assembleia Nacional sobre a asfaltagem da estrada do IAB. Você começa aí num Baca, no topo de um Baca, até aquelas aldeias de IAB. Aquilo para o diário colonial, sempre promessas, de lá para cá até hoje. Continuam nas promessas. Sou jornalista. Eu não gosto de ser repetitivo. Já o disse que nós vivemos de falsas promessas que vêm desde o senhor gatuno das eleições, o senhor João Lourenço, até hoje. Portanto, não tenho de responder no lugar, vamos perguntar a eles. Portanto, nós não podemos viver de governos de promessas. Nós não temos, nesse momento eu não tenho, até hoje, qual a proposta da governação do senhor João Lourenço para com o país? Qual o compromisso? Para dizermos já fez ou não fez? Só falta é fazer promessas, e aqueles que não colhem essas promessas, o que é que devem responder? Eu não. Eu não. Tudo é promessa. E não é boa promessa, é falsa promessa. É droga que te dorme, você acabou de beber e depois ficou emberingado, depois vai pensar, não pensa, como dizem. Senhor Padre, desde tempos remotos, devemos ouvir dizer que Cabinda não tem interlocutor válidos para negociar com o governo angolano. Desde tempos remotos, ouvia dizer... Ouvimos dizer que o MPLA dizia. Não temos responder. Posso responder? Desde muito tempo, a tempos remotos, antes da independência de Angola, eu ouviria dizer o MPLA é o povo é o MPLA. Onde é que estamos? Tudo é mentira. Pronto. E nesse contexto, os cabindas estão preparados para uma negociação? Eu já disse, tudo é mentira. Os cabindas sempre gritam, ladram para encontros sérios, mas como eles são pessoas que gostam de ludibriar, não querem uma negociação séria, inclusiva e responsável. O que eles querem de Cabinda é simplesmente ir buscar alguém, lançar a poeira e esse alguém vai resolver o seu problema e terminou. Onde é que está o senhor Bento Bembe? E o mais caricato é isto, que o MPLA continua a pensar, não todos, há elementos no MPLA que são sérios, cientes, mas sobretudo o senhor gatuno das eleições, o senhor João Lourenço, é o mesmo que festejou dar aeroporto internacional Cabinda de dar independência. O Porto de Águas é dar independência. Como é que uma pessoa dessa vai desejar desenvolvimento de Cabinda? É impossível. Mas foi ele que disse na pré-campanha, quando estava em Cabinda, que vai ligar Cabinda e o resto do mundo. Por que vai ligar Cabinda com o resto do mundo? Se Cabinda, naturalmente, desde Deus, foi desligado. Então, o que eu faça? Agora já temos, por essa ligação de Cabinda com o resto do mundo, já temos problemas de carros que foram apreendidos aqui no Zaire, que não podem sair de Luanda para cá, ou de Louvre para cá. Por quê? Então que o senhor João Lourenço, todo poderoso criador de Angola e dos angolanos, faça e veremos. O Bento Bembe nesse momento se encontra doente. Tem de dizer alguma coisa que concernente ao estatuto especial? Tem o direito de pedir desculpa ao povo de Cabinda concernente ao fracasso desse mesmo estatuto? Eu desejo que esteja melhor, mas há um ditado português que diz: formiga gosta da manteiga e a formiga mora na manteiga. Infelizmente, e este vai ser o final do senhor Bento Bembe.
porque quis salvar-se a si próprios para fazer que o povo de Cabinda morresse na miséria, mas pronto, cada um tem o seu resultado na vida. Se tiver coragem, mas muita coragem, que eu faça a todos. O Tibasa anda onde? E o senhor João Lourenço, o senhor Bento Bembe pensava que ele estaria bem bom e o Tibasa, traído na prisão, estaria bem mal. Mas cá fazemos e cá pagaremos. Antes de estarmos na justiça com Deus. Que peça primeiramente desculpas, se move, ao Tibasa e ao povo de Cabinda. Pela tamanha traição. Pela tamanha traição. Há quem defenda que o Bento Bembe não traiu os Cabindas. O mais velho Belchior estava na entrevista da TV Honestidade, onde defendeu categoricamente que não é um traidor, estava sim na posição de fraqueza. Concorda com esse pronunciamento? Primeiro isto, temos de ter a honestidade, não é? De confrontarmos com ideias diferentes das nossas. Aliás, a democracia nos ensina isto. Mas não basta falar, é preciso argumentar, é preciso provar. Mas eu digo que o Bento Bembe é um traidor. Consegue justificar? Justifico. De que maneira, Sr. Padre? Ok. Primeiro é que o Bento Bembe, se não tinha consciência, devia ter consciência que ele era um responsável para um problema que é chamado caso Cabinda. E como fez o Dr. Savimbi, e é mesmo bíblico, não há maior vida, maior amor do que dar a sua vida pelos irmãos que nós amamos. O Savimbi negou a vice-presidência com todas as regalias, porque queria defender um ideal comum para o bem de todos. Não o fazendo, morreu até na mata com os outros. E hoje, a UNITA está mais do que forte. Porque Savimbi soube dar para o bem comum de todos. Nós, para o Bento Bembe, ele mesmo abandona o seu irmão Tibasa preso, foge para vir negociar. Primeira traição. Ele devia ser solidário com o sofrimento de Tibasa e terem que ir juntos até onde deviam. Não o fez. Primeiro traiu aí, depois veio negociar, mas não estava em posição de força, porque estava a não querer cair na mesma situação que Tibasa, que ele traiu, é por isso que veio aqui. Ao negociar, devia ter bem consultado necessariamente a outras pessoas, com mais argumentação, para que estas pessoas estivessem com ele para tratar da questão séria. Mas como sabia que estava a fugir da prisão como Tibasa, ele fez aquele plano de traição e veio se entregar. Isto chama-se, não outra coisa, é trair. O meu chefe Belchior, que eu respeito muito, pode também argumentar. E sobre isso podemos debater até. E o juiz da história é sempre o povo e o tempo. Nos dirão quem traiu e não traiu. Dizem que não fez sozinho, ouviu alguns Cabindas, tanto é que levou muitos deles a Ponta Negra para mostrar basicamente o acordo com o MPLA. Tem conhecimento disso? Bom, eu vou dizer uma coisa assim, e poucas vezes falo disto. Eu estou a entrevistar o Padre Kubola, mas o Padre Kubola já foi presidente do Alto Conselho dos Cabindas. Ouvi muita coisa, aprendi muita coisa e tenho muita coisa comigo. E o senhor presidente Belchior sabe muito bem o que estou a falar, estou a dizer. E eu conheço um pouco, não muito, os meandros no meio dessa questão da FLEC e o resto, conheço muito. Portanto, sei o que digo. Volto a dizer, o senhor Bento Bembe traiu por orgulho pessoal, por busca de interesse pessoal e não para o interesse do bem comum de todos. Digo.
Mas não foi a sociedade civil que fez uma petição para que tirassem Beto Bemba na Holanda, na prisão? Eu não conheço e não falo daquilo que não conheço. A Igreja Católica... Ele esteve na prisão na Holanda. O Tibassa esteve em que prisão? Como é que a petição saiu para ele e não saiu para Tibassa? Sabendo que os mesmos motivos, as mesmas queixas, as mesmas condições têm a ver com os mesmos motivos de Tibassa. Como é que ele consegue sair? E como é que deixa o Tibassa? E responder. A Igreja Católica e alguns juristas fizeram parte dessas negociações? O senhor é católico, também assinou. Fez parte. Não, sou evangélico. Possivelmente. Então pronto. Que me trouxeram as provas disto, eu vou verificar e dizer se de facto a Igreja Católica, como diz esteve em Bíblia, devemos todos pedir perdão a Tibassa e ao povo. Mas a influência que a Igreja tem em várias mudanças que aconteceram no mundo, olhando para o caso Cabinda, ou a situação que a Cabinda vive relativamente à sua libertação, e se olharmos a história, vamos ver que Cabinda foi anexado no Acordo de Angola, e é um acordo que até os próprios angolanos não conseguiram cumprir. Qual é a condição de Cabinda? Tá? Longe das constituições e leis angolanas, qual é a condição de Cabinda com Angola? Primeiro que devemos ter em consciência na história que Cabinda é Cabinda, Angola é Angola. Do ponto de vista geográfico, cultural, político, histórico, Cabinda não é Angola. Até jurídico, não é Angola. Mas dizer que estamos aqui no Simonambuco, famoso Tratado de Simonambuco, e sabemos o que Simonambuco significa para os cabindas. Pronto. E temos os marcos, podemos visitar. Onde há prova, a argumentação cai. Falarmos também de que Cabinda nunca foi uma colônia portuguesa. Angola o é. Cabinda nunca foi uma colônia portuguesa. Foi um protetorado. E afirmado isto, consta. E é por isso que o colonizador angolano, o neocolonizador angolano, não consegue deixar esses espaços culturais, esses marcos históricos, jurídicos, serem visitados com facilidade e fazerem dele marcos históricos. Porque querem apagar a história, porque elas sabem que ela é fundamental, mas já nunca o farão. Tendo em conta isto, como é que uma colônia vai ter o mesmo privilégio que um protetorado? Ir lá, fazer as investigações. Colônia é colônia. Protetorado é um protetorado. E Cabinda foi e o será protetorado português, enquanto Angola é uma colonização, é uma colônia portuguesa. O Tratado de Alvor foi um morto nato, que não foi até aplicado, não foi até aceito, devia desaparecer. Como o marco designa que a Cabinda foi anexada, já não existiu. E de perguntar a história, mesmo em Portugal, isso não. Mas, como eu já disse da vez passada, a nossa estrutura, os bens que nós usufruímos, são cobiçados de várias pessoas, ficamos assim, abandonados a nós próprios e colonizados para melhor usufruírem das nossas riquezas. Mas uma coisa, quando Cabinda vai deixar de produzir petróleo e outros, nos darão uma independência para ver que dizem, não, estamos bem, vamos embora. Isso só para nos matarmos entre nós. E é só um plano maquiavélico dos governos portugueses com os governos angolanos e outros. Senhor Padre, desde a assinatura do Tratado de Simonambuco,
E lá para cá, Portugal nunca revogou os acordos, nem tanto os cabindas nunca revogaram os acordos. Por que a cabina foi anexada? Já disse que são os interesses de uns e outros. Nós somos os interessados de Portugal, interessados de Angola. É uma questão de exploração do homem pelo homem. Estamos sendo explorados pelos homens por aquilo que Deus nos deu. Isso quer Por dizer, isto, é necessário que nós, os cabindas, tomemos consciência daquilo que somos. Sempre apelo a isto. Tomada de consciência. Não maior força que possa destruir a consciência do homem. É só isso. isso quer dizer que nos torna angolanos é o petróleo. As riquezas, primeiro. Depois, a situação geoestratégica na Guerra Fria, que agora, bom, pronto, tem. E, por fim, as questões do medo, também do controle de Portugal, quer dizer, ter uma certa influência nesses Congos, que são Congo português, Congo francês, Congo belga, não podiam perder tudo. Em nome dos Congos, foram divididos em 3, Portugal, Bélgica e França. Nos tempos passados, o senhor padre, acredito que deve ter conhecimento da Carta Apostólica que os padres a nível de Cabinda enviaram ao Vaticano. Por que nesse tempo não temos nenhuma ação entre vários padres que existem e é um dos poucos que fala com tanta frontalidade sobre a questão de Cabinda, e vemos outros quase que nem querem saber da situação? Será que há um empecilho, há um impedimento a nível do corpo sacerdotal? Bom, não digo que há impedimento, mas devemos também ter a capacidade de tolerância de dizer que no nosso dialeto, na nossa língua, diz o seguinte: ando moeca, longo, viacan. Cada um tem o seu carisma. E devemos também aceitar que este não seja como eu. Não podemos ser egoístas para dizer que todos devem. Não. Devemos deixar a liberdade das pessoas saberem pensar e fazerem o que eles querem. A carta, tanto falada, não podemos deixar de falar. Não significa que todos nós devemos falar. Nem aqueles que escreveram, todos falavam em uníssono. Existe sempre alguém que fala. Por isso diz, não podemos deixar de falar. E estamos a falar. Eu falo em nome dos colegas que são sacerdotes como eu. Também sou. Mas penso que sinto um pouco mais, ou menos, ou tenho mais carisma para isso, mas há outros também que têm carismas para aquilo que eu não faço. Mas isso como faz uma coesão. A diversidade das línguas, a diversidade dos pensamentos, isso também é da igreja. Portanto, é mesmo a igreja que fala. É mesmo a igreja que fala. E é mesmo os padres cabinas que falam. Portanto, nisto não há qualquer coisa. Mas pronto, é essa divisão de carismas que Deus nos deu, pronto, e assim estamos assim. Mas continuaremos a falar. Antes dizia-se que era o falecido Padre Congo, é o único a falar. Quando o Padre Congo morreu, dizia, já terminou. Mas não. Deus suscita sempre no meio do seu povo um Moisés. E eu acredito que o tempo vai passando, passará o tempo necessário. Morreremos, porém, capazes de morrer. Mas, se é a vontade de Deus, nós estaremos livres. E eu acredito que estaremos livres. Porque Deus não fez pessoas para serem escravos dos outros. Só isto. Concorda com o asilo dos cabindas? Até aquelas que defendem a independência? Eu defendo a independência. E se não o pensasse, não defendesse, é um traidor. Defendo porque antes dele nascer já existia esse princípio. Aliás, é na organização da União Africana, que chama agora União Africana,
e nas estruturas internacionais da ONU, em que considerou-se que no tempo da descolonização, Cabinda foi posto no 39º lugar. Eu não estava lá. Eu leio a história. Leio. Por isso digo, aceito e vou fazer o esforço necessário com a minha capacidade intelectual, o meu auxílio, para que dia e noite essa informação seja capaz de ser pairada, que Cabinda não é Angola. E Cabinda é um Estado que devia estar descolonizado. Mas ainda estamos colonizados, neocolonizados até hoje. Eu acredito que haverá. A geopolítica é assim. Senhor Padre, o governo português prometeu reparar os erros cometidos em África. Cabinda também é um erro dele? De Portugal? Sim. Absolutamente. Como é que você pode unir um protetorado com uma colônia? É possível isso? Ou então, devemos bem perguntar a história. E em Portugal podemos encontrar muito bem o que é que aconteceu. São jornalistas. E de vasculhar e ter lá melhor informação. Mas que o erro é crasso, eu não era o crasso. Sim, senhor. Colonizar, depois descolonizar, e aquele que é descolonizado, mandamos colonizar novamente a um protetorado que nunca foi colonizado. É lícito? É lógico? Não sei. O que é que nós esperamos de Portugal quando a Cabinda ascender a sua autodeterminação? Teremos boas relações com o povo português e o povo angolano? Primeiro que a língua que eu utilizamos os dois neste Mas momento, tanto se falar. chama-se português. É a língua, primeiramente. Unidos na mesma língua, somos necessariamente chamados a estarmos juntos. A maneira como eu como hoje, ocidentalmente, é portuguesa. Isso tudo faz parte da cultura. Então, fomos de uma maneira desaculturados pela cultura portuguesa, que assimilamos a cultura portuguesa. Então, 500 anos de história, mas hoje ninguém apaga. Eu tenho amigos portugueses que são portugueses, não são cabindas. Os portugueses têm amigos aqui em Cabinda que são cabindas, não são portugueses. E eu vou em Portugal, em casa, ele como, bebo como se estivessem em minha casa. Eles também o fazem. E aliás, de vez em quando, eles pensam mais em mim do que o próprio Cabinda que vive cá. Portanto, somos condenados, primeiramente, por uma questão da criação. Deus criou-os todos à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, somos obrigados a estarmos juntos. Segundo, por causa dessa relação de longa data, que vai de geração em geração, e eu, quando quero ir na Europa, prefiro ir em Portugal, porque sinto-me em casa, falo tudo, converso tudo. Agora, Estados Unidos ainda vou ter problemas. Então, somos obrigados, mesmo neste momento de detenção, somos obrigados a falar. E depois, os portugueses não têm nada connosco. Nós também não temos nada com os portugueses. Temos problemas com os nossos governantes. Para terminar, Sr. Padre, depois da independência de Cabinda, o governo português e o governo angolano terão que indemnizar o povo cabindês pelos danos causados durante 50 anos. Podemos sim levantar essa proposta no Tribunal Internacional. Temos direito, sim. Temos direito, sim. Tá bem, família, muito obrigado por terem nos acompanhado. Estava conosco o Padre Félix Kubola, Filomão Fute da TV União, Leo Milhambo, Cabas e Xango TV. Aquele abraço, estejam ali, comentem a vossa opinião naquilo que na realidade acharam relativamente a esta entrevista. Aquele abraço, se ela não bote. Quem é o presidente que faz isso? Quem é o presidente que faz isso? Agora eu vivo na rua, eu que tinha casa vivo na rua. Estou cansada de acordar nas